boa noite. Para mim é um privilégio estar aqui com vocês, depois de um bom tempo, sem ver muitos de vocês. Então, louvo a Deus pela vida dessa igreja. Eu sempre comento com as AF, que a gente se fala constantemente. Se não fosse essa igreja aqui, certamente eu não teria me formado no Seminário Bíblico Palavra da Vida e poder ser usado por Deus lá em Atibaia e nos outros lugares. Talvez para você que não me conhece de tempos atrás, eu me chamo Gilson, sou casado com a Sueli, tenho 2 filhos, estive enquanto ainda estava aqui, a Rebeca, a mais velha, e o Caleb, e nós desde 2015 estamos lá em Atibaia, pastoreando a Igreja Evangélica de Maracanã, e eventualmente também dando aula no Seminário Bíblico Palavra da Vida, dei aula com o Maurício lá, para a turma dele e tantas outras. Então eu louvo a Deus pela vida dessa igreja, por tantas vezes que pessoas aqui foram usadas na nossa vida, na vida da minha família. Eu sou muito grato a Deus por essa igreja. E hoje, nessa noite, eu gostaria de compartilhar com você sobre uma questão que é muito real, muito prática, que acontece na nossa vida, porque nós vivemos dessa forma. Eu quero citar uma música de um autor contemporâneo. Não quero que você cante enquanto eu leio aqui algumas frases dessa música, mas uma música que talvez possa fazer eco ao seu coração nessa noite, ou talvez esteja fazendo eco à sua vida. O nome da música é Contrastes da Vida. E o autor ele escreve dizendo assim: a ação do tempo nas nossas vidas deixou a gente sem saber por quê. A ação do tempo nas nossas vidas nos fez ganhar, nos fez perder. A ação do tempo nas nossas vidas deixou a gente sem saber por quê. Mesmo os mais fortes, às vezes não encontram uma saída. Mesmo os mais sábios, às vezes não encontram uma saída. E ele continua, mas no final da sua música dizendo: mesmo os mais fortes, às vezes não encontram uma saída. Mesmo os mais sábios, às vezes não encontram uma saída. Vivendo e aprendendo a viver com os contrastes da vida. Quando tudo se torna previsível e não se espera mais da vida. A ação do tempo nas nossas vidas deixou a gente sem saber por quê. A nossa vida é feita de muitos contrastes. Há momentos em que você se vê feliz, alegre. Há momentos em que o seu coração está repleto de situações, de circunstâncias boas. No entanto, há tantos outros que o seu coração se vê abatido, o seu coração sofre, o seu coração não tem respostas para os desafios que você vive na vida. Eu me lembro recentemente, em vida de pastor tem muito disso. Um dia, estava lá pregando no velório de uma irmã muito querida da igreja, e aí no outro dia tinha um churrasco marcado, e aí o meu coração fica naquela sanfona, um momento de alegria, um momento de tristeza, e nós vivemos isso faz parte da vida. Vivemos isso. E o fato é que a maior mensagem da história, o maior fato da história, a coisa mais importante da história, ela veio até nós também por meio de um contraste. Que contraste é esse, Jesus? Por isso eu quero te convidar a ler um texto. O texto de Isaías, capítulo 53. Isaías é um profeta levantado por Deus. Isaías é levantado no momento em que a situação do seu povo, o povo de Deus, era um povo que estava sofrendo, talvez pela sua própria desobediência para com Deus. Um povo que estava à parte de Deus, distante de Deus, e por consequência disso estava desfrutando as consequências das suas próprias atitudes, das suas próprias escolhas. E Isaías é levantado por Deus para trazer uma mensagem de contraste. Uma mensagem que traz para nós paz, mas paz por meio do sofrimento. Uma mensagem que traz para nós a esperança de um futuro melhor, mas a esperança que vem por meio do sofrimento de alguém.
Uma mensagem que traz para nós a alegria de saber que podemos ter paz com Deus, mas uma paz que foi propiciada para nós por meio da morte de alguém. A morte de Jesus. Olha o que diz o texto. Verso 1. Isaías 53, verso 1. Quem creu em nossa pregação? E aqui foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência, nem formosura. Olhando, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores. E que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, de a sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade, e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos, como a sua parte com os poderosos. Repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Essa é a maior mensagem da história. Uma mensagem declarada a nós por meio de contrastes. Que contrastes são esses? São esses. O contraste de um Deus que se fez homem, de um primogênito de todas as coisas, mas que nasce como um pequeno bebê, tal como celebramos agora no Natal, sendo o universo a expressão do seu ser, da sua glória. Ele foi colocado numa manjedoura como um bebê que depende de tudo dos outros. Sendo o Rei da glória, ele se fez servo. Sendo bendito eternamente, foi feito pecado por nós. Sendo exaltado entre os anjos, foi maldito entre os homens. Sendo exaltado como Senhor do universo, ele se humilhou até a morte, e a morte de cruz. Sendo a vida para nós, para eu e você, ele a manifestou em sua morte por nós. E talvez você se pergunte, mas por que essa mensagem ela é dada a nós por meio de contrastes? Para que essa mesma mensagem fosse capaz de alcançar o oprimido de coração, aquele que tem na sua alma e no seu coração as carências de Deus, mas ao mesmo tempo alcançasse aquele que estava repleto de alegria.
Quando nós olhamos para o texto, para o capítulo 52, nós começamos a identificar que o povo de Deus ele estava sofrendo. O verso 2 diz: solta-te das cadeias do teu pescoço, ó cativa filha de Sião. Era um povo que estava cativo, aprisionado, por causa das consequências daquilo que havia feito. O verso 3 do capítulo 52 diz: por nada fostes vendidos, e sem dinheiro sereis resgatados. Uma mensagem que diz para nós que nós fomos vendidos pelo nosso pecado, mas da mesma forma que sem preço fomos vendidos, por meio da graça seremos alcançadas. Por meio de qual mensagem? A mensagem de um servo sofredor. Diz ainda o verso 4: a Assíria sem razão o oprimiu, era um povo oprimido. Diz ainda, verso 5: visto ter sido o meu povo levado sem preço. E aí diz o autor: e o meu nome é blasfemado incessantemente todo dia. É um contraste em que as pessoas estão sofrendo pelos seus pecados, ao mesmo tempo a parte de Deus, e o nome de Deus é blasfemado. E sabe o que Deus faz nessa situação? Deus envia a promessa de que um dia viria aqui no meio do seu filho. A promessa de um servo sofredor. Esse é o tema da minha mensagem. O servo sofredor. Olhando para esse texto de Isaías 53, há 3 cenários que eu gostaria que você pensasse, que você na sua mente imaginasse, a respeito desse homem que traria para nós a paz em meio às nossas lutas, a paz em meio ao nosso sofrimento, a alegria em meio à nossa dor. O primeiro retrato é o retrato da sua rejeição. Do verso 1 ao 3 diz assim: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque ele foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha mais nenhuma beleza havia que nos agradasse. E aí diz para nós o verso 3: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Novamente ele repete: era desprezado e dele não fizemos caso algum. Por 2 vezes se repete a expressão que diz que ele foi desprezado. E talvez para nós, por causa do nosso idioma, essa palavra ela contém um pesado conteúdo emotivo, como alguém que não é visto com os valores que lhe são devidos. E é isso que nós vemos em Jesus, porque a maior razão, a maior mensagem não está na sua própria aparência, está nos seus feitos, e nos seus feitos feitos por nós. E diz o texto para nós que a sua rejeição, ela foi por nós mesmos. Diz o texto: o mais rejeitado entre os homens. E aí diz lá no final: e dele nós não fizemos caso. A maior questão aqui está no fato de que a mensagem de Deus, a promessa de Deus, aquilo que Deus faria na história, seria para mostrar para nós que o fato mais importante da história não seria recebido de forma tão natural. É por isso que o meu e o seu coração relutam e relutam entre depender totalmente de Deus, confiar totalmente em Deus, ou querer tomar a vida nas nossas próprias mãos. Nós queremos ter autonomia das nossas próprias escolhas. E por mais que Deus diga para nós: não faça dessa forma, não é isso que eu espero de você, nós ainda continuamos a relutar no nosso coração, querendo ter autonomia dos nossos próprios atos. É isso que o ser humano faz.
E é por essa razão que ele foi rejeitado, desprezado. Nós não fizemos caso algum. Mas Gilson, ele foi desprezado e rejeitado, sim, mas por que ele foi desprezado e rejeitado? Talvez nesse primeiro momento esse texto não seja tão claro, mas à medida que você passa pelas Escrituras, você vai perceber que rejeição era essa. Primeiro, a rejeição pelo seu próprio povo. João capítulo 1, verso 12, diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ele veio para o seu próprio povo que não o recebeu. Ele foi rejeitado pelos religiosos da sua época, que tentavam de alguma forma pegá-lo, como se fosse possível pegá-lo, para desacreditar e desmerecer a sua própria mensagem, desmerecer os seus próprios atos. Ele foi rejeitado pela mesma multidão que o aplaudiu pelos seus milagres, mas quando se vê no momento em que tem a oportunidade de escolher entre Jesus e Barrabás, a mensagem da multidão é: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Ele foi rejeitado pelas autoridades romanas. É aquele momento em que Pilatos tem a oportunidade, diante da maior verdade da história, mas ele se dá ao fato de negá-la por uma mentira. Talvez achando que simplesmente lavar as suas mãos significava que ele não tinha parte com aquilo. Mentira! Quando rejeitamos a mensagem de Deus a nós, por meio do seu Filho Jesus Cristo, não adianta lavar as mãos, porque você é culpado de igual forma. Como nós somos culpados quando rejeitamos. Ele foi rejeitado pelas autoridades judaicas. O Sinédrio, que era composto por 71 líderes religiosos, que tinham a capacidade e o dever de julgarem o povo com justiça, de promover um julgamento justo para qualquer vítima, para qualquer acusado. Mas 71 homens fecham seus olhos, movidos por inveja, por ganância, por desejo de poder e status. Por meio de um julgamento injusto, na calada da noite, o rejeitam, o negam. Queridos, ele também foi rejeitado pelos seus próprios apóstolos, seguidores dele. Judas o traiu, Pedro o negou, e tantos outros fugiram. E talvez você me ouça falar nessa noite dizendo: isso foi aquilo que eles fizeram. A pergunta é: será que nos seus atos, nas suas atitudes, você não faz o mesmo? Não significa que você, por ter crescido num lar cristão, por conhecer a Deus por meio da vida dos seus pais, dos seus avós, dos seus familiares, ou seja, qualquer outra pessoa, não significa que por você ter esse cenário em volta da sua vida, você também não seja capaz de, por meio dos seus atos, negar e rejeitar aquele que entregou a vida para você. E talvez um fato que nos chame muito a atenção é que ele foi rejeitado no momento, até pelo seu próprio pai. Deus meu, por que me desamparaste? E talvez você deveria se perguntar: por que Deus o rejeita nesse momento da história? Porque se Deus não o rejeitasse, eu e você não poderíamos ser aceitos. É por isso. Mas o segundo retrato que eu quero que você olhe comigo
é o retrato da sua resignação. Mas Gilson, o que você quer dizer com isso? Resignação é o mesmo que aceitação. É você aceitar uma condição e se submeter a ela por causa de uma razão muito maior. E o próprio Senhor Jesus, Ele olha para o sofrimento, Ele olha para aquilo que Ele deveria se submeter, e por amor a nós, e submetendo à vontade de Deus, Ele aceita a cruz, para que eu e você pudéssemos encontrar a paz. Olha o que diz o texto. Certamente, verso 4, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, Ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, da sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi Ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Um criminoso, ele ser crucificado, ele nem gostava de ousar mencionar a cruz, por causa da vergonha da cruz. Mas Jesus olha para a cruz e Ele simplesmente a abraça. Ele abraça o sofrimento, Ele abraça a dor. E a pergunta é, por quem Ele fez isso? Ou por que Ele fez isso? E a razão é muito simples: por nós, por eu e você. Eu não sei se você notou enquanto nós estávamos lendo, mas existe um contraste aqui. Por várias vezes é feito um contraste entre Ele e nós, entre aquilo que Ele fez e aquilo que era nosso. Ele e nós, Ele e nosso, e nós. Sabe por quê, queridos? Porque a cruz foi por causa das nossas enfermidades. Ele a suportou, mas por nossa causa. Foi por causa das nossas dores, como diz o verso 4. Por causa das nossas transgressões, como diz o verso 5. Por causa das nossas iniquidades. Por causa da nossa paz que Ele nos dá. Por causa da nossa rebeldia e desvio, como diz o verso 6. Por causa do nosso pecado, como diz o verso 7 ao 10. Sabe por quem que foi? Por nós. E talvez você se pergunte por quê? E a resposta ela é muito simples. Porque Jesus é a resposta e a verdadeira solução para pessoas desesperadas e afastadas de Deus por causa dos seus pecados. Como diz Timothy Keller, o Evangelho, Jesus Cristo, é a consolação mais intensa que podemos oferecer ao coração humano. Jesus é a verdadeira cura e a restauração para aquele que, ao invés de estar próximo de Deus, está afastado de Deus, longe de Deus. Queridos, eu não sei o que o pecado faz na sua vida, mas eu sei que o pecado sempre tentará o levar para longe de Deus, para que você chegue no fundo do poço, para que você olhe ao redor de você e perceba que você não tem mais como lutar, que você perdeu as suas forças,
que você não tem mais razão de existir. E nessa noite eu gostaria que você pensasse, refletisse, que foi por essa razão que Jesus morreu na cruz por você, para que por meio da vida dele, da sua morte, você tivesse razão de existir, para que você não fosse dominado e controlado pelo seu próprio pecado. Jesus aceita a cruz para se submeter ao plano soberano de Deus. E você se pergunta, por quê? Porque você não tem como colocar na mesma balança amor sem ter justiça. Mas por que, Jesus? A resposta é muito simples. Normalmente a nossa mente pensa o seguinte: mas como Deus pode fazer isso? Condenar pessoas ao inferno, condenar pessoas à morte por causa dos seus pecados, e a gente acha que isso não é normal, que Deus, sendo um Deus bom, amoroso, Ele não pode fazer isso. Agora deixa eu inverter a questão. Imagine que você tem a sua família, eu tenho 2 filhos, e alguém vem e comete um assassinato, mata um dos seus 2 filhos. O que você espera que um juiz faça numa situação dessa? Você simplesmente vai dizer: não, mas ele é um juiz amoroso, ele não pode punir aquele que fez isso. Mas se fosse o seu filho, qual é a atitude que você esperaria de um juiz justo? Que ele fizesse o quê? Justiça. Queridos, olhem para o contexto atual. Superior Tribunal Federal, uma turma roubando, corrupção, a coisa rolando à torta e à direita. E aí sabe o que o meu e o seu coração esperam de um juiz que está lá para promover a justiça? Que ele exerça a justiça. E sabe por que Jesus se submete ao Pai? Porque justiça e amor andam lado a lado. Deus não poderia demonstrar amor para conosco sem que Ele também demonstrasse justiça. Alguém precisaria pagar o preço do pecado. E esse mesmo Deus, que é um Deus que nos ama, e Ele nos ama tanto, como é que nós sabemos disso? Porque Ele enviou o Seu Filho por nós. Diz Romanos capítulo 5, verso 8, que Deus demonstra o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Sabe por que eu sei que a cruz, ela demonstra o amor de Deus? Porque não foi eu que paguei, foi Ele que pagou. Mas sabe por que ela também demonstra a justiça? Porque quem deveria morrer era eu, mas quem morreu no meu lugar foi Jesus. Na cruz do Calvário, por submissão a Deus, a justiça e o amor de Deus se encontram, para que eu e você pudéssemos ter paz. Querido, qualquer atitude contrária ao caráter de Deus deveria nos fazer refletir que o sofrimento de Cristo foi em razão dos nossos próprios pecados. E nós não podemos ser indiferentes em relação a isso. Nós precisamos de Jesus. Eu não sei pelo que você tem passado. Talvez o sofrimento não seja por uma atitude, uma ação direta sua. Talvez seja por ação de outros, que de alguma forma desdobra na sua vida. Mas essa mesma mensagem diz para mim que Ele sabe o que é padecer. Diz ainda que Ele era homem de dores. Não há nada nesse mundo que você talvez passe, que você lide, que Jesus não saiba o que é lidar. Para dizer para mim e para você nessa noite que Ele está
com você, como Guilherme leu aqui, até a consumação dos séculos. O escritor aos Hebreus diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas ele é em tudo a semelhança de nós, mas sem pecado. Ele provou. Queridos, Ele sabe. Se você está sofrendo, Ele já sofreu e Ele sabe como é. Se você não está bem, e Ele sabe, Ele já passou por isso, para dizer para você: estou do seu lado, caminhe comigo, eu serei a sua rocha, o seu sustento. Mas quero também te convidar a olhar para um terceiro retrato, o retrato da sua realização. Diz assim, na continuação do verso 10: Ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos, como a sua parte, com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. A cruz, ela não pode ser vista simplesmente numa perspectiva humana. Ela tem que ser vista também na perspectiva de Deus. Apesar de Jesus ter sido crucificado pelas mãos dos homens, a sua morte havia sido determinada de antemão por Deus. Como diz as Escrituras, desde a fundação do mundo. Jesus não foi só um mártir. Jesus não foi um personagem qualquer na história. Ele é o autor da história. Esse Jesus que hoje quer dar a mim e a você alegria, paz, satisfação, porque diz que Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e Ele ficará satisfeito. Sabe quem é o fruto do seu penoso trabalho? Eu e você que entregamos a sua vida. É como se Ele olhasse para as nossas vidas e isso desce ao coração de Deus. Alegria e satisfação. Como está o seu coração? Como você está lidando com os contrastes da vida? Será que eles tiram de você a alegria? Se isso acontece, quer seja por que razão for, significa que em algum momento da sua caminhada com Deus, você deixou de solidificar a sua vida sobre Ele. Se em algum momento Ele deixar de ser o alicerce da sua vida, você vai se ver frustrado, porque as coisas não satisfazem o seu coração. Por isso, é por isso que Jesus diz para os seus discípulos: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos, porque sem mim nada podeis fazer. Sem que Jesus não seja o centro dela. Não adianta acordar na segunda-feira de manhã e tentar começar o dia sem que Jesus seja a sua razão para acordar no outro dia. É Ele, queridos. A nossa vida agora passa a ser sobre Ele. Porque à medida em que entregamos a nossa vida a Jesus, nós precisamos andar com Ele. É o desfrutar de um relacionamento com Ele. O Evangelho não é uma porta que você abre e que você fecha ao passar por ela e que você nunca mais se lembra daquilo que você viveu, da decisão que você tomou. Mas é uma estrada que você caminha com Jesus, é um caminho por qual você anda em direção ao céu, andando com Ele, porque Ele é o caminho.
E a minha oração e o meu desejo nessa noite é que essa mensagem possa trazer para você esperança. Sabe o que você, querido, precisa para 2019? Não é uma casa nova, não é talvez um carro do ano, não são bens materiais, não é o novo presidente que vai mudar a história do país. Sabe o que eu e você precisa para o próximo ano? Andar com Jesus, caminhar com Jesus, desfrutar de um relacionamento com Jesus. Porque foi nesse contexto de dor e sofrimento que a maior mensagem da história veio até nós, dizendo para nós: é Ele, é Ele, é Ele. Eu quero terminar contando uma história para você. Um dia uma jovem menina, ela tem a oportunidade de caminhar com seu pai. O seu pai dá as mãos a ela e eles estão caminhando pelo jardim. Mas em um determinado momento, aquela menina se vê atraída pelas coisas que estão à sua volta. E ela simplesmente se esquece do pai e começa a viver a vida conforme ela quer, da maneira que ela deseja, como se o pai não mais existisse. E à medida que ela vai caminhando nas suas próprias escolhas, ela percebe que aquilo não lhe trouxe as respostas ou aquilo que ela desejava encontrar. E quando ela cai em si, ela olha para o lado e ela percebe que não vê mais o pai. Ela está perdida. Ela não sabe o que fazer. E ela se vê apavorada porque a vida é dolorosa demais, a vida é difícil demais para caminhar sozinha por aí. E numa das encruzilhadas da vida, ela encontra um jovem que chega até ela e ela prontamente pergunta para ele: você viu meu pai? Você sabe onde ele está? Eu preciso achá-lo. E aquele jovem diz para aquela menina: eu sei, eu posso te levar a ele. Você quer isso? E aquela menina desesperada, ela diz: eu quero, me leve até ele. E ele então o leva de volta ao pai. Mas essa história não é uma história qualquer, é a minha e a sua história. Porque nós fomos criados por Deus para a sua glória. Mas o ser humano simplesmente, num determinado momento da sua trajetória, ele abandona Deus, ele se esquece de Deus e começa a tomar decisões e atitudes que o afastam de Deus. E quando ele se vê perdido, desesperado, sem saber o que fazer, Jesus o encontra numa das encruzilhadas da vida, como talvez hoje esteja te encontrando aqui, para dizer para você: eu posso te levar de volta para o Pai. Você quer isso? Você deseja isso? Mas a resposta daquela menina tem que ser também a sua resposta nessa noite. Eu quero isso. Eu entendo que aquilo que Jesus fez foi por mim. E eu desejo isso. E ao reconhecer isso, queridos, você tem novamente um relacionamento com Deus. Isso é para você que talvez esteja aqui que ainda não conhece a Deus. Jesus morreu na cruz por essa razão. Mas essa mesma mensagem serve para nós que já cremos nele, entregamos a nossa vida a Ele.
mas continuamos a lutar com o nosso próprio coração, desejando viver a parte de Deus. Ele não nos chamou para isso. Ele nos chamou para um relacionamento com Ele. Eu não sei em que ponto da vida você está, mas eu quero te desafiar nessa noite a sair daqui de forma diferente, dizendo: Jesus, eu quero andar com você. Jesus, eu quero que o Senhor seja a minha razão de viver. Jesus, eu quero desfrutar de um relacionamento com o Senhor que não tem outro relacionamento igual. Eu quero viver isso todos os dias. É esse convite que Jesus te faz nessa noite. Por isso, feche seus olhos, eu quero orar. Senhor, obrigado. Obrigado porque a Tua palavra, ela fala de um Deus que vem ao nosso encontro. E a razão é simples, porque os nossos méritos, aquilo que nós temos de